Então, no vídeo de hoje, a gente completou o pote da fortuna, acrescentando nele o nosso último ingrediente, que é o sal grosso, tá? Por que a utilização do sal grosso? O sal grosso tem como principal ação a remoção de todos os campos energéticos que tiverem associados à simpatia. Quando a gente faz a simpatia do pote da fortuna, colocando elementos que atraiam vibrações, energias para nós, nós temos que estar cientes que para a gente atrair algo, a gente precisa ter espaço. Tá? Então, no campo áurico, no campo de pensamento, no campo de ações, se você continuar fazendo aquilo que você faz hoje e não está te trazendo o resultado que você quer, se você vê que você está estagnado e você não está melhorando, você precisa abrir espaço no seu cotidiano para novas atitudes, novos conhecimentos, novas ações, novas interpretações para chegar no resultado. Por quê? Não existe uma fórmula perfeita que você vai pegar e vai reproduzir e vai te dar o mesmo resultado no mesmo tempo que a pessoa que te passou. Por quê? Todas as fórmulas, todas as experiências, todos os inventos, todos eles são um resultado certo de várias tentativas erradas que ocorreram antes. E a pessoa que passou por esses erros tem a experiência e encontrou as soluções para evitar que eles se repetissem. A partir do momento que a gente joga o sal grosso ali dentro do pote, a gente vai estar limpando todo o nosso campo áurico. Por quê? O sal grosso, ele é um cristal. Ele é o cristal mais barato que você vai ter aí em suas mãos, tá? Qual é a principal atitude com isso? O sal grosso ele simboliza a proteção contra o mal, mas ele também simboliza que a gente está se tornando neutro. O sal grosso não simboliza energias positivas e o bem, como a gente gosta de acreditar, porque a função dele é pegar toda a energia que está ali, absorver ela e devolver ela para suas origens. Então, maus pensamentos retornam àqueles que emanaram, más ações retornam àqueles que as praticaram. Por quê? Ele é um cristal com uma capacidade de potencialização muito grande, já que ele vai servir também no aspecto da ancoragem, porque ele vai te limpar dos pensamentos, ele vai te remover as energias que estão te estagnando. Ele vai te desidratar energeticamente falando, que é o mais parecido com a função dele física quando a gente consome em excesso. O que vai ser se desidratar e se drenar? Ao utilizar no pote junto com o manjericão, que é quem atrai a energia da prosperidade através da abertura do caminho, quando ele está associado à canela, que é a ampliação do caminho, e do arroz, que é a multiplicação das ações, ele vai estar te dando a possibilidade para que tu enxergue novas oportunidades. Então a gente não monta um pote de fortuna se a gente não tem um objetivo. A gente não monta um pote da fortuna se a gente não tem uma direção. Por que prosperidade? Por que a parte financeira? Porque a partir do momento que você tem dinheiro para ter uma boa alimentação, um bom acompanhamento médico, que você pode ter uma carga horária de trabalho saudável, num ambiente saudável, você é uma pessoa próspera. Prosperidade não se limita a dinheiro na conta. Prosperidade é todo o pacote. Não se pode se considerar uma pessoa próspera tendo uma carteira cheia e não tendo saúde, porque a doença vai comer o teu dinheiro. As brigas familiares vão comer o teu tempo, que vai te impedir de produzir mais dinheiro. Então, o que vai ser o intuito aqui? Qual que vai ser a caminhada com o sal grosso? O sal grosso vai vir, então, como a nossa chave de ignição. Ele vai abrir o nosso campo energético para que as memórias, os traumas que se manteram energeticamente atuando no nosso campo de ação sejam removidos, para que aquilo que a gente quer ancorar possa entrar. Toda vez que você monta um pote da fortuna, você tem que fazer isso com o objetivo de se entrelaçar, de trazer, atrair para você novos fluidos, novos pensamentos.
através de orações, através de promessas, através de agradecimentos, mas sempre com os pés no chão. Não deseja R$ 1 milhão por pote da fortuna se o máximo que tu conseguiu tirar até hoje foi 5.000 ou 3.000 ou às vezes 1.500 no mês. Esse milagre é gradativo. Agora, se você tira 1.500 por mês e fizer o pote da fortuna para tirar 2.000, seja grato quando esse dinheiro chegar. E se desafia a compreender o que tu precisa expandindo na tua consciência, nas tuas ações para sair de 2.000 para 2.200. De 2.200 para 2.600, 2.600 para 3.000, 3.000 para 3.500, 3.500 para 4.000. E vai fazendo a escada, vai fazendo a jornada. Porque a gente precisa compreender que tudo envolve uma matemática. Todas as ações têm que ser planejadas e executadas, mas a chave disso é compreender que a gente não tem controle sobre nada. O que deu certo para mim não vai dar certo para vocês, e o que deu certo para as pessoas aonde eu vi utilizando esses elementos de forma separada, não vai ser a mesma coisa que vai trazer para mim. Porque experiências e realidades diferentes exigem soluções diferentes. Se todos tivessem a mesma situação, as mesmas respostas e as mesmas ações, todos teriam os mesmos resultados. E aí é que a gente puxa do campo energético para o mundo real. Como é que está sendo a qualidade do teu sono hoje? Como é que está sendo a qualidade das conversas que você tem com as pessoas ao redor? Como é que é a qualidade do teu ambiente de trabalho? Como é que é a qualidade da tua alimentação? Como é que está a qualidade do teu cuidado próprio? Por quê? A energia é o início de uma manifestação, é o início daquilo que é material. Então a energia seria a cinética, seria o movimento. Mas para que o movimento comece, a gente tem que ter um objetivo e isso tem que vir do mental. O objetivo aqui é para aquela pessoa que desistiu de tudo entender que ela tem mais uma ferramenta para tentar acreditar de novo na capacidade dela e voltar a se reerguer, porque ela não vai estar sozinha, ela vai estar ancorando. A egrégora que se forma toda vez que uma pessoa faz uma simpatia é o que puxa outras pessoas que estão precisando de um milagre a receber um. A melhor boa ação, o melhor ato de caridade que pode ser feito por uma pessoa que precisa de atenção é ouvir ela. Não é julgar, não é dar soluções, é ouvir. Quando você aprende a ouvir as pessoas, você aprende a permitir que elas escutem as próprias soluções. Ao invés de aconselhar a pessoa que tem o problema, deixa que a pessoa te aconselhe sobre o problema dela. Por quê? A solução que ela está falando para ti é a solução que ela fazendo resolve a situação, mas ela não tem forças ou não tem coragem de fazer. E isso a gente sabe porque nós fazemos isso. Todos nós vamos aconselhar os outros com as ações que a gente tomaria naquela situação, mas a gente não faz. E quando a situação vier a acontecer com a gente, por não aplicar aquela solução, nós vamos saber aonde a outra pessoa estava, porque a gente não quis resolver o problema. E hoje, cada vez mais, nós temos o problema das pessoas quererem milagres, achando que milagres têm que vir de coisas impossíveis. Não existe um impossível quando a gente sabe respeitar o tempo, a qualidade das ações. Sabe elaborar os projetos. Sabe respeitar as realidades. Sonhar é de graça, mas agir sempre vai ter um preço. Entenda que o sal vai limpar o medo, vai limpar a alegria, vai limpar a ansiedade, vai limpar a depressão, mas ele vai te deixar no estado catatônico. Porque o objetivo do sal vai ser o quê? Somente remover os excessos, sejam bons ou ruins. E a partir dali tu vai ter que pensar em quais elementos você quer. Se o seu emprego atual não é bom, sente e se pergunte o que te impede de procurar um melhor. Qual é a situação que tu se encontra hoje? Será que tu precisaria mudar de cidade?
Será que tu precisaria mudar de estado, mudar de país? Ou será que tu teria que mudar a tua forma de pensamento e sair da tua área de atuação e procurar uma nova área para atuar? Aprender, recomeçar do zero, em uma outra área. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Principalmente quando a gente vem com aquela mentalidade dos nossos direitos, nossos direitos, mas e as nossas obrigações? E é complicado quando a gente se dá conta que quanto mais direitos a gente tem, maiores as obrigações que a gente acaba adquirindo e que muitas vezes os direitos não compensam as obrigações do que a gente tem que realizar. E quando a gente vai se desapegar desse controle e vai seguir em frente num ramo profissional, muitas vezes vocês vão ver pessoas que vão ter doutorado e mestrado em uma área, abrindo uma barraquinha de salgadinho em outra, e prosperando, enriquecendo com salgadinho muito mais do que quando elas estavam com diploma, atuando na área delas. Por quê? Porque o estudo que não é colocado em prática, esse conhecimento, essa bagagem cultural que não é utilizada, se torna um peso. Entenda que não é só a frustração de não dar certo na área. As expectativas que as outras pessoas colocaram em você quebrou, as expectativas que você criou e você mesmo quebrou, o peso das expectativas, o peso do futuro, que só é realidade quando a gente tem condições de agir no presente, o sal vai estar ali para cortar. Sal é sal. Ponto. Mas o simbolismo que a gente bota nele é que vai fazer ele ter essa função energética. Quantas vezes você comeu sal sem se dar conta de que o sal pode afastar maus espíritos, como diz a cultura budista? Que os maus pensamentos, como dizia a antiga cultura egípcia, podiam ser filtrados e limpos porque eles desidratavam, assim como eles mumificavam as pessoas? Assim como ele pode ser uma prisão, como algumas culturas celtas, Wicca, entendem o sal como um escudo e não como um removedor de obstáculos, mas como uma barreira contra pensamentos e atitudes negativas. E ao acrescentar o sal no pote da fortuna, eu acrescento aqui também a mensagem que eu quero trazer com isso. É entendermos que nós vivemos em uma sociedade que é rica em simbologias e culturas e verdades, mas também ela é muito manipulada por mentiras e indecisões. Enquanto a gente acreditar no mundo de fantasia, de justiça, e a gente ignorar que a justiça que a gente defende aqui é melhor para nós e que muitas vezes não é a melhor opção para a maioria, nós vamos continuar vivendo em um mundo de conflitos. Então esqueça uma paz utópica. Ela nunca vai existir. Ao preço de que, para que isso ocorra, você vai ter que abrir mão da sua liberdade de escolha, de ação e de decisão. Porque errar não vai ser mais permitido. Em um mundo perfeito, quem erra não faz parte dele, é eliminado. Mas a própria perfeição, ela se encontra com os erros quando ela te permite ser sempre alguém ou algo novo a cada ação e atitude que você toma. Se você entende que acordar às 6 horas da manhã para pegar no trabalho às 8, sair de lá às 6 e chegar em casa às 9 é ruim, entenda que não ter o seu trabalho é pior. Mas existem outras opções melhores. E se essa oportunidade não chegou até você ainda, você tem que ir atrás dela. Porque no mundo real não temos as mesmas oportunidades o tempo todo. Às vezes um sim dado na hora certa vai te abrir a porta que vai fazer a tua realidade de hoje dar um giro de 360 graus em 2 meses. Assim como um não certo hoje pode impedir que você morra amanhã. Tudo é relativo? É. Por quê? Porque não existe perfeição aonde não existem defeitos e erros. E a perfeição humana não vem em nunca errar. Vem reconhecer e corrigir os erros que cometeu para que outros não precisem passar por aquilo.
Mas fatalmente, 90% das pessoas vai passar pelos mesmos erros por um simples motivo. Nós não somos capazes de enxergar o óbvio até que a pessoa que enxergou o óbvio diga para você o óbvio. O nariz está no meio do rosto, mas a gente não enxerga o nariz. Pode forçar os olhos. O cérebro está programado para apagar ele dali. E algumas pessoas que por algum trauma ou lesão não têm mais essa trava, quando olham para algum ponto fixo mais abaixo, conseguem perceber o próprio nariz. Faça o teste. Você olha no espelho fixamente e você vai ver que vai chegar um ponto que você, a primeira imagem que vai sumir do seu rosto é o nariz. Depois a boca. Depois os olhos vão se desfazer e vai ficar uma penumbra, vai ficar uma fumaça na tua frente. Por quê? Porque esse ponto fixo vai se tornar desassociativo. Mas cuidado quando fizer esse tipo de exercício em frente ao espelho, porque pode ser que você veja sentimentos e emoções que você achava que não tinha. Pode ser que você descubra medos que você não sabia que estavam ali, e talvez você siga por caminhos que você não sabia que poderia seguir. Porque uma atividade escondida em um vídeo sobre prosperidade, sobre uma simpatia, porque toda simpatia pode sim ser o começo de uma mudança, porque ali está nascendo um sonho, está nascendo um desejo, ou é uma resposta de que uma necessidade foi identificada e a gente precisa resolver ela. Aí entra trabalho terapêutico, trabalho de estudos e até situações mais simples, como um médico para uma doença, um professor para um conhecimento, ou um não para um opressor. E o tempo todo somos oprimidos por nossas opiniões e ideias toda vez que alguém não concorda com ela. E quando a gente cai no erro de querer explicar o que a gente sente, como resolve nossas situações, a gente cai no erro de entrar na censura alheia. E quando a gente aceita ser censurado pelo outro, a gente está se diminuindo diante dele. Quer dizer que todo erro é justificável? Sim, porque todo erro tem uma consequência e quem comete é que paga. O que o homem não pune, a vida trata de punir. O mal e o bem que a gente faz hoje, em algum momento vão ser cobrados. Afinal de contas, tem muitas ações que são boas diante dos nossos olhos, mas que são ruins na prática para os outros, e muitas coisas que são horríveis aos nossos olhos se tornam uma bênção na prática dos outros. Não existem no mundo dois processos evolutivos iguais, porque não existem duas pessoas iguais. Ser parecido não é ser igual. E saber respeitar essas individualidades é entender que você vai fazer um pote da fortuna e outra pessoa não. E vocês vão prosperar no mesmo ritmo. E tá tudo bem, tá tudo certo. Algumas pessoas vão acreditar na energia, vão compreender o poder dos cristais, vão compreender o poder do simbolismo, vão compreender o poder da fala, e outras pessoas não. Mas vão seguir nos mesmos resultados também, porque não existe um mundo em que a minha verdade é a única certeza, se a minha verdade em algum momento vai ser confrontada pelas certezas dos outros. Muitos comportamentos, valores e ideias que há 60 anos atrás eram corretos, hoje em dia já nem se lembra mais. O vídeo é sobre prosperidade, mas é um vídeo que quer te libertar. É um vídeo que eu quero que você entenda que a maior prosperidade que a gente tem é ter a liberdade de fazer e errar. É ter a liberdade de só seguir em frente, sem planos, só deixar os milagres acontecerem. Quando a gente tira o peso da responsabilidade de dar certo das nossas costas e permite que o tempo nos recompense, todas as atitudes e as ações são verdadeiras. Ah, mas aquilo ali vai dar errado, não é o que te ensinaram.
mas é o que você está disposto a aprender. É o que você está disposto a realizar. Significa que eu não devo ter limites? Significa que você tem que compreender que os limites que você não pôr, alguém vai pôr. Em algum momento, quando você estiver errado, o limite vai ser posto. E quanto mais tempo demorar, pior vai ser. Então, cuidado ao emitir opiniões, ao emitir ações, desejando que o seu sucesso seja à custa do sofrimento dos outros, porque uma hora todo esse sofrimento vai ser cobrado. Todo esse desprezo vai ser cobrado. E se não forem pelas vítimas, vai ser pelos seus justiceiros. E o mesmo ocorre com a justiça. Às vezes exigir justiça demais dos outros faz a gente ficar cego com o que a gente fez de errado. E quando a gente se der conta disso, vai ser tarde demais. Porque a nossa justiça vai ser certeira. A régua que eu uso para medir os outros é menor que a régua que vão usar para me medir. Lembrem-se disso. Há um ditado que diz: a régua que eu usar para medir uma pessoa vai ser a mesma que vai ser usada para me medir. No mundo atual, a régua que eu usar para medir os outros vai ser menor que a régua que vão usar para me medirem. Porque hoje não vai ser uma pessoa que vai me julgar. Serão todos aqueles que não concordarem com o que eu ensino, com o que eu falo, com o que eu aprendo. Ponto. É direito delas? É. Mas eu também tenho os meus direitos. Por mais que esteja uma mensagem sutil no diálogo apresentado e na conversa, e que tenha se falado pouco do Sal, pouco da parte histórica, pouco da parte cultural dele, o objetivo aqui é entender que ele finalizou um processo de um mês, onde eu ainda estou testando formas de vídeo, texto, na apresentação, porque eu estou num processo de conhecimento do meu trabalho e de expansão dele. Preciso seguir um caminho tão lento, com tantas dificuldades? Não, mas é o que eu me coloquei nessa situação. Eu abracei a responsabilidade de fazer esse vídeo uma vez por semana. Eu abracei a responsabilidade de tentar fazer o melhor que eu pudesse. E eu tô assumindo a responsabilidade de lidar com os meus horários por isso. Porque a partir do momento que eu sei dizer não pra mim e sei dizer sim pros outros, a minha balança tá errada. A partir do momento que eu comecei a dizer sim pra mim e aprendi a dizer não pros outros, eu entendi que 90% das expectativas, da raiva, do rancor, do medo que estavam ligados a mim, era porque eu estava tentando ser perfeito para pessoas imperfeitas. Eu estava tentando agradar, ser aceito por pessoas que não se aceitam também. E isso ocorre porque se elas se aceitassem, elas respeitariam minhas limitações e me ajudariam a me expandir dentro delas. E não me se aproveitariam dessas mesmas limitações para o crescimento pessoal delas. Por que eu digo isso? Muitas vezes o amigo que critica uma atitude nossa, mas que quando a gente tem o ganho disso, quer se aproveitar do resultado também, essa pessoa já deixou bem claro qual é o papel dela na hora que tiver que descartar. Então, encerrando o vídeo de hoje, nós vamos lembrar do quê? Primeiro a canela, depois o manjericão, depois do arroz, depois do sal grosso. A gente coloca um recipiente de vidro porque ele tem que ser aparente, a gente tem que ver aquilo que a gente criou, porque a gente precisa ter visão, precisa ser claro, precisa ser rotineiro meu esforço de mudança. Posso fazer uma vez por semana? Não, tu vai fazer uma vez por mês o pote, porque a degradação que ocorre dentro dele vai te fazer lembrar que mesmo que a gente esteja parado, estagnado, ou que a gente esteja correndo, o preço que o tempo cobra de nós é o mesmo. Então, otimize e trabalhe melhor o seu tempo.
Escolha quais preocupações você quer manter e por quanto tempo elas vão ficar contigo. Ah, mas eu sou empregado. Eu preciso seguir e agradar o meu patrão. Bom, se demita e comece o seu negócio. Quando a gente muda muitas vezes o lado da mesa, a gente entende as ações que a gente sofreu. Significa que os abusos devem ser tolerados? Não. Mas significa que a gente deve entender que quando nós temos objetivos, conflitos são necessários para que posições sejam formadas e ações sejam tomadas. Porque quando a gente tira e abre mão do poder de decisão, do poder de ação da gente e passa para os outros, automaticamente a nossa vida é deles. Não é mais nossa. Toda vez que você deixar de agir por uma pessoa ou uma situação que vai além do seu comando e você deixa que essa situação te comande, te preocupe, tome o seu tempo e sua saúde, a tua vida é dessa situação, não é tua. Quando vocês forem usar a canela, lembre-se da fartura, da nobreza, do poder dos imperadores, dos reis, que é a capacidade de liderança, a capacidade de tomar decisão e arcar com os erros e com os acertos dessa ação. Quando for usar o manjericão, lembre-se da proteção, lembre-se que todos somos vulneráveis, mas nenhum de nós precisa ficar preso dentro de uma tartaruga. Nós podemos ser ágeis como uma raposa, podemos ser fortes como um urso, mas não precisamos ficar presos. O manjericão vai equilibrar. Gangorra, madeira, planta, saúde, chá, manjericão. E o arroz é a nutrição. O que alimenta a minha cabeça hoje? Quais são as conversas que eu tenho? Quais são os atributos que eu tenho dentro de mim? Será que eu sou um leão ou eu sou uma galinha? Será que eu estou me nutrindo com o estudo certo? Será que eu estou me nutrindo com o sono certo? Com as preocupações certas? Ou será que eu estou estagnado e sendo alimentado como gado para abate? Se questione, questione, questione. Perguntar é o melhor passo. Não é perguntar para os outros, é perguntar para ti mesmo. Você quer passar por isso? Você vai fazer isso? Você vai aguentar essa situação? Até quando? E por quê? Começou a agir, por quê? Por que estou fazendo isso? Por que estou fazendo aquilo? Por que é bom o questionamento? Questionar e duvidar tem diferença. Eu posso questionar o que eu estou fazendo, posso tentar compreender o que eu estou fazendo, para que chegue um ponto em que eu não precise mais dessa compreensão. Eu preciso somente de ação. Existem degraus e nós não precisamos seguir os mesmos degraus e processos dos outros, mas fatalmente alguns pontos vão ser parecidos. Questionar sem ação é parar. Agir para questionar é solução. Os nãos que você recebe na vida são muito mais importantes que os sims, porque todo não vai te fazer refletir sobre por que aquilo não é para ti naquele momento, por que tu não conseguiu alcançar ali. Agora, quando a gente recebe sim demais, a gente começa a subir numa acelerada, a gente começa a se enganar e se iludir com o próprio orgulho, a um ponto em que a gente simplesmente cai da escada porque a gente subiu rápido demais e esqueceu do paraquedas. Então trabalhem, briguem, amem, questionem, mas não deixem de viver. Não se permitam se anular. Nem todo mundo nasceu para ser capa de revista e nem todo mundo vai precisar fazer isso
para viver bem. E tá tudo certo. Então já se inscreva no canal, deixe nos comentários o que você achou do Pote da Fortuna e volte aqui nesse vídeo para recomendar ele para outras pessoas depois que você começar a ter os seus resultados. Começa a questionar. Assistiu o vídeo? Deixa um comentário, deixe seu like, dá o seu joinha.